preferência, eu acho que todo mundo tem. Eu não vou discutir com ninguém. Quem é democrata, quem porventura torce para os republicanos. Você sabe a minha posição. É clara, isso não é interferência, tem uma boa política com o Trump. Espero que ele seja reeleito, espero, né? O Brasil vai continuar sendo o Brasil, sem interferir em nada, até porque quem somos nós para interferir, né? E esse bom relacionamento, coisa que não havia em governos anteriores, tirando Temer, né? Em governos anteriores não havia esse bom relacionamento. E tem gente incomodada com isso. Acham que eu devia ser inimigo dos Estados Unidos, ou criticar o governo americano e elogiar a Venezuela, Cuba e outros países aí que não tem nada de exemplo para nós aqui na América do Sul. Um candidato democrata, né, em 2 oportunidades falou sobre a Amazônia. É isso aqui para o Brasil? Aí sim, uma interferência de fora para dentro. Declaro empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, o ministro Cássio Nunes Marques. Muito bem-vindos ao horário de Washington. Brincadeira, horário de Brasília. Comigo, Daniela Lima, e com essa maravilhosa Renata Agostini. Renata, podia ser horário de Washington, né? Porque se tiver alguém acompanhando o noticiário essa semana, não teve pra ninguém. Só deu Estados Unidos. É Pensilvânia, é Wisconsin, é Arizona, Nevada. Eu tô falando só os que estão ainda indefinidos. Alasca. Menina do céu, faltou notícia em Brasília, Renata, ou sobrou nos Estados Unidos? Socorro! É tudo que eu tenho a dizer. A gente acompanhando essa novela que não termina. Como disse o meme que eu recebi muitos essa semana. Os caras votando por carta ainda, bicho. A contagem de papel não termina. O que tá acontecendo? A gente tá preso. Todo mundo preso nessa dimensão. Num looping. Mas sim, aconteceu coisa em Brasília. Aconteceu, o Brasil seguiu produzindo eventos extraordinários. Apesar de estar todo mundo ali pensando só em Delaware, Wisconsin e por aí vai. O sotaque do Lorival Santana, obviamente, é muito melhor que o meu, mas vocês vão ficar com o meu mesmo. Mas aconteceu sim, muita coisa aqui no Brasil, e se você não aguenta mais ouvir sobre papéis que estão sendo contados nos Estados Unidos, vem com a gente que a gente vai contar o que aconteceu aqui nas terras brazucas. Enquanto você dormia contando carneirinhos americanos, teve o quê? Mudança importante de cenário na eleição municipal de São Paulo, capital. A gente traz aqui dados da pesquisa Datafolha, que foi publicada na quinta-feira, ou seja, tá mais do que quentinha, e aponta aí um movimento bastante importante, né, Renata? Para a gente poder entender qual é a importância disso, é preciso pensar nas curvas, né, Renata? Bruno Covas, atual prefeito de São Paulo, que busca a reeleição, ele alcançou 28% das intenções de voto, o que é um estirão, e se afastou bastante desse segundo pelotão, que tem aí Celso Russomano que já chegou a ter 29% das intenções de voto e agora tem 13 pontos percentuais de queda. É um senhor tombo. Logo atrás dele, você tem Guilherme Boulos, do PSOL, que aparece aí com 14% das intenções de voto. Colado nele, Márcio França, do PSB, que está em trajetória ascendente e chegou a 13 pontos. Ou seja, daí você precisa entender que todo esse grupo está embolado. Número que você também precisa saber é o de Gilmar Tato, candidato do PT, que aparece com 6% das intenções de voto. Daqui a pouco eu explico por que é importante você ter esse número na cabeça. Vou pedir para a Renata fazer a análise desse pelotão superior, com especial atenção para essa trajetória, esse precipício no qual se jogou Celso Russomano, que caiu 13 pontos do início de outubro para cá. Renata? Eu vou ficar com uma definição, no caso de Celso Russomano, de um integrante do próprio partido dele, o republicano. Celso Russomano sendo Celso Russomano, ou seja, se repete nessa eleição
o mesmo enredo das 2 eleições anteriores. Celso Russomano chega muito bem e ele vai aos poucos perdendo todo esse capital ali que se expressava nas pesquisas, essa intenção de voto. Nessa eleição, havia ali uma aposta de que se ele puxasse muito essa identificação com Jair Bolsonaro, ele pudesse, então, sustentar ali algum nível, algum patamar, né, de intenção de voto até o fim. Mas mesmo dentro do partido de Celso Russomano, já tinha muita gente ali olhando e fazendo as contas e achando que isso não ocorreria. Inclusive, numa das conversas que eu tive para sentir esse termômetro lá dentro do partido, a avaliação que me foi feita era, olha, pode ser que ele consiga se sustentar para ir para o segundo turno, mas até isso temos dúvidas, e é o cenário que está se confirmando. Essa curva que a Daniela descreveu aí, ela é muito importante, porque ela vai mostrando a tendência, e ao mesmo tempo que ele cai, Bruno Covas, então o atual prefeito, cresce. Agora, me chama muita atenção Guilherme Boulos, que surpreendeu muita gente ele ter logo de cara ali um percentual expressivo, mas ele estacionou, né, Dani? Ele está tendo muita dificuldade de sair desse patamar que ele alcançou de 14%, que é, sim, uma intenção de voto significativa. Ele se coloca ali como o candidato de esquerda, né, com uma melhor posição, ainda que a gente precise sempre observar, ele embola com Celso Russomano, considerando a margem de erros, e está embolado já também com o Márcio França, disputando esse voto, né, Dani? Pois é, Renata, e aí por isso que eu disse que era importante a gente ficar com esse número do candidato Gilmar Tato, do PT. 6% é voto de esquerda ou de centro-esquerda, voto anti-Bolsonaro, que seja qualquer coisa, é voto que poderia estar na sacola de Guilherme Boulos e não está. Por quê? Porque a esquerda se fragmentou. Então, o candidato do PT não tem chance nesse momento, não parece nenhum vislumbre de que ele possa sequer assumir aí uma posição importante nesse pelotão superior, mas impede, trava o crescimento do candidato de esquerda, do PSOL, que está tendo um desempenho ali melhor. E aí, Renata, por que é muito importante você falar que ele estacionou? Porque em pesquisa, gente, é sempre importante você ter em mente, você nunca olha aquele número cristalizado e fala, olha aí, o Instituto tal errou, olha aí, o Instituto tal acertou, olha aí, eu falei que pesquisa não presta. Ninguém do Real Time Big Data do Datafolha me pegou na rua. Daniela, não imite assim os nossos ouvintes do Horário de Brasília, eles não falam assim, no máximo eles escutam. Então, os nossos ouvintes não. Porque pesquisa, você precisa olhar a trajetória. Então, é sempre importante você ter um histórico. A pesquisa é um registro parado, uma foto parada no tempo. Pá! De hoje, ela vale hoje. Amanhã ela não quer dizer mais nada. Ela é um retrato de agora, do instante em que ela foi feita. Para você ter uma ideia do movimento da eleição, você precisa olhar a trajetória. Então, Celso Russomano despencando, claramente, de 29 caiu para 27, depois para 20 e agora para 16, isso segundo o Datafolha. Aí, ok, aí Bruno Covas, claramente em trajetória ascendente, tinha 20, foi para 21, depois para 23 e agora 28, uma estirão de 5 pontos percentuais, importante. E aí o que acontece com o Guilherme Boulos? Tinha 9, depois passou para 12, depois passou para 14, aí chegou a 14 de novo. Ok, estacionou, está ali no mesmo patamar, não perdeu nem ganhou nada. Márcio França, 9, 9, 10, 13. Tá em ascendente. O que está acontecendo? O que isso nos aponta? Se você imaginar essas 3 linhas, você tem Russomano caindo e Márcio França subindo, enquanto o Boulos está um traço no meio dos dois. É o que a gente chama ali de uma boca do jacaré do avesso, né, Renata? O que tem que acontecer? Russomano precisa estancar a perda de votos, parar de cair, e Márcio França precisa dar tração nessa semana que antecede a eleição nesse crescimento. Você vai ter uma briga muito feia pela segunda vaga na corrida pela Prefeitura de São Paulo no segundo turno. Lembrando que Márcio França é considerado pelos aliados de Bruno Covas o adversário mais difícil de ser batido, porque ele tem ali um eleitorado muito híbrido. Ele colhe votos de diversos campos, do centro, da centro-direita e da esquerda. Agora, nesse momento, o que o Datafolha aponta é que Bruno Covas, fazendo os cenários de segundo turno, né? Que o Bruno Covas consegue derrotar
todos esses 3 adversários ali, né? Que estão Márcio França, Guilherme Boulos e também Celso Russomano. Porém, Márcio França é o que fica ali numa posição mais confortável. O que o Datafolha mostra? 48%, Bruno Covas, 39% para Márcio França. É algo muito mais próximo do que a gente teria num segundo turno com Celso Russomano, que aí é uma diferença muito gritante, 57%, 27%, e Guilherme Boulos, 54% e 32%. Então, quem fica ali, quem consegue beliscar mais nessa projeção de segundo turno é exatamente Márcio França. Pois é, Renata, excelente memória. E aí uma coisa que eu acho curioso, a gente tem que sempre ter em mente, o candidato Celso Russomano apostou numa identificação em se colar ali ao presidente Jair Bolsonaro, né, para poder se apresentar, e sofreu aí um aumento de sua rejeição que passou de 21% para 47% durante o período eleitoral. O que é a rejeição? É aquele que diz, eu não voto nesse cara de jeito nenhum. Renata, quer fazer um jogo rápido? Quer fazer um papum sobre o Rio de Janeiro? Vamos fazer um papum, vamos. Aí eu falo com sotaquezão, para todo mundo saber que eu tenho lugar de fala. Eduardo Paes, Renata, tá aí na casa, se firmou ali no bloco da liderança, né? 31%. Aí o prefeito Marcelo Crivella, que está tentando a reeleição, deu uma leve oscilada para cima, passou de 13% para 15% e está em empate técnico com a delegada Marta Rocha, que essa sim, do PDT, está se mostrando uma adversária a ser acompanhada de perto, porque ela tem aí 13% das intenções de voto, está tecnicamente empatada com Crivella, mas carrega um ar novidadeiro, né, Renata? Exato, carrega sim. Nesse cenário é interessante aqui, né, porque a gente está vendo Crivella, o atual prefeito, que chegou para essa eleição muito desgastado, também do mesmo partido de Celso Russomano, Republicanos, então esse que é um partido ali do centrão, cresceu nos últimos anos, mas ali um partido médio, que tinha a capital do Rio de Janeiro, que tinha um candidato que ia bem, né, competitivo para São Paulo, ou seja, as 2 principais capitais, e aí tá correndo risco, né, o que mostram as pesquisas, de ficar sem nenhum. Crivella, então, tá nessa posição aí muito difícil, mas aí é desde o início, né. O que surge, eu acho que esse ponto que você destacou é excelente, é a delegada Marta Rocha, do PDT, portanto, ela tem um partido, né, que se identifica, tá ali no campo da esquerda, e poderia também conversar com esse público, sendo que carrega ali de cara delegada, né? A gente ainda tem aí um resquício forte de identificação de uma parcela do eleitorado com justiça, pauta, anticorrupção. A gente viu que isso teve muito apelo no Rio de Janeiro. Segurança, né, Renata? Polícia na rua. E estamos falando de Rio de Janeiro, então isso de fato é algo que os cariocas, né, nesse caso a gente está falando das cidades, se ressentem muito de não ter e não ter há muito tempo. Eduardo Paes já começou bem colocado, havia uma dúvida logo ali no início da campanha eleitoral, qual seria o efeito do avanço de investigações de casos, né, contra ele, ligados à corrupção na justiça. Então, isso de fato aconteceu, houve ali muita especulação se isso teria um efeito de erodir essa popularidade do ex-prefeito, foi prefeito do Rio de Janeiro 2 vezes, e de fato os cariocas sempre o tiveram em alta conta. Tanto, ele não conseguiu fazer seu sucessor, né, tentou fazer o sucessor na época, o deputado Pedro Paulo, mas ali tinha um contexto muito específico, né, de acusações ali contra o deputado, de agressão à mulher, enfim. Mas quando a gente olha a eleição para o governo do estado, quando Eduardo Paes perde para Wilson Witzel, naquele resultado super amalucado, porque ninguém estava vendo aquilo acontecer, Eduardo Paes ganha na capital, mostrando que ele tinha já essa força na cidade do Rio de Janeiro. Renata, é importante esse registro que você faz, só para concluir aqui o nosso resumão. A Benedita, né, candidata do PT, ex-prefeita, aparece com 8%, tinha 10%, então está num movimento aí de encolhimento, enquanto a delegada Marta é que surge como um nome que poderia aí talvez trazer mais problemas para Eduardo Paes no eventual segundo turno, porque ela é esse híbrido aí que você detalhou muito bem. Achou que
acabou, meus caros. Não acabou, não. Você achou que era só isso? Só tinha tido eleição americana e pesquisa eleitoral aqui no Brasil? Não, senhor. Teve posse? Teve pompa? Teve circunstância? Não sei, mas teve posse no Supremo Tribunal Federal. Teve posse rapidíssima, né? Papum! Pra usar a expressão que a gente já usou agora. Foi uma posse realmente muito curta, muito objetiva, mas com a presença de todas as autoridades, como deve ser, presidente Jair Bolsonaro, presidente do Senado, da Câmara, procurador-geral da República, todo mundo lá presencialmente ao lado do presidente do STF, ministro Luiz Fux, para empossar, agora já temos inclusive o nome oficial, para empossar Nunes Marques, que é como Cássio Nunes Marques quer ser chamado agora como ministro do STF. Com isso, nós temos, enfim, o primeiro-ministro indicado por Jair Bolsonaro para a Suprema Corte. Por que eu falo primeiro? Porque pelo menos mais um Jair Bolsonaro poderá indicar, que é o ministro Marco Aurélio Mello, tem de se aposentar no ano que vem. Então, STF de cara nova, não dá pra dizer exatamente, né? Mas com um integrante novo, isso aconteceu em Brasília e das próximas semanas. Por que é importante a gente lembrar? Porque nas próximas semanas você vai começar a ouvir de movimentações, decisões, etc. do agora ministro Nunes Marques. O que mais, Daniela Lima? Só um adendo. O ministro Marco Aurélio Mello se aposenta no ano que vem, meados do ano que vem, então é daí que vem a segunda vaga que a Renata mencionou. E aí, Renata, a chegada de Nunes Marques vai fazer o quê? Colocar um ministro de perfil, digamos, garantista, que é a ala do ministro Gilmar Mendes, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, aquele mini plenarinho. Segunda turma essa que tem que julgar, entre outras coisas, por exemplo, a queixa do ex-presidente Lula de que quando o juiz Sérgio Moro não foi imparcial, ou seja, Sérgio Moro escolheu um dos lados, o lado da Lava Jato, para condenar o petista a todo custo. Essa é apenas uma das grandes farpas que vão ser tratadas ali na segunda turma. E claro, né, tem processo sobre vacina no Supremo que vai chegar, se a vacina deve ser obrigatória ou não, quais são os requisitos para aquisição e distribuição de uma vacina. Agora Jair Bolsonaro tem um ministro para chamar de seu lá dentro. Vamos ver como é que ele vai se posicionar. Aliás, Dani, essa foi a única parte que me chamou mais atenção ali naquela posse super curta, pela imagem, porque após, né, o discurso ali de posse bem curto, o ministro Luiz Fux pede então para que 2 ministros levem Nunes Marques para o seu lugar, ou seja, onde ele agora vai passar a sentar ali no plenário, o lugar que ele vai ocupar. Quem vai conduzindo Nunes Marques até o seu lugar? Gilmar Mendes. Tá mais do que dado o recado. Agora, não foi só isso, né, Renata? Tem assunto. Esses assuntos, gente, Renata, rainha do novo ICMS, do novo Simples General Reserves, da nova General Estava, todas essas cifras bizarras aí que a gente tem preguiça de falar. Mais uma! Aconteceu. É importante. A gente tem assim, a gente fica um pouco ressabiado. Aí vem a Renata com todo esse charme, fala, não, fica aqui que é muito legal. Aí termina, você ficou, porque ela é charmosa, mas legal, assim, não é? Tudo bem. Renata, o que aconteceu? O Congresso decidiu dar um agrado a setores importantes do empresariado e derrubou o veto, ou seja, derrubou a proibição dada pelo presidente Jair Bolsonaro de que esses setores do empresariado pagassem menos imposto para poder contratar. A chamada desoneração. O Congresso reinstalou, desonerou, ou seja, vai cobrar menos do empresariado. Conta pra gente daquele jeitinho que só você faz. E o governo falou o quê? Olhou isso e disse, beleza, mas não vai ter golpe, vai ter luta. Eu vou até o Supremo porque eu não tenho como deixar isso passar, mas calma. Para chegar ali, vou dar só um passinho para trás. O que acontece? Esse benefício, porque é o que a Dani falou, as empresas pagam menos do que deveria. Esse benefício terminaria agora em dezembro de 2020. Numa tramitação de uma lei no Congresso, os deputados e senadores falaram, olha, a gente acha que estamos num momento de pandemia, não dá para acabar com esse benefício, porque as empresas já estão em situação difícil e nós vamos golpeá-las. Então, vamos prorrogar esse benefício até o final de 2021, um ano a mais de lambuja para empresas de 17 setores da economia. Esses são os setores que têm esse benefício vigente. Bom, Renata, e aí
o que isso significa na prática, né? Que vai entrar menos dinheiro no caixa do governo. Você vai arrecadar menos imposto. Os empresários estão pagando menos imposto, logo você vai ter menos dinheiro no caixa do governo. Qual foi a reação do governo Jair Bolsonaro, da equipe econômica? Como vocês viram, ela falou que a Renata é rainha e a Dani é princesinha, porque ela sabe explicar tudo. Bem, vamos lá. Exatamente. Então, o governo olhou, a equipe econômica olhou a lei e falou para o presidente Jair Bolsonaro, não dá, porque não tem como compensar essa queda na arrecadação, porque se você estava projetando que você passaria a arrecadar, então, o imposto normal, né, sem o desconto, e agora o Congresso olhou para a gente e falou, não, vai continuar com desconto, a gente tem como fechar as contas, basicamente é isso, e recomendou ao presidente Jair Bolsonaro que vetasse. O presidente Jair Bolsonaro vetou. Agora, o que acontece quando um presidente veta um artigo de uma lei aprovada pelo Congresso? O Congresso avalia esse veto e aí pode derrubar o veto. Vai olhar lá e falar, olha, bacana, presidente, mas a gente não concorda, a gente aprovou desse jeito e a gente quer que assim fique. E foi exatamente o que aconteceu. O governo já sabia que perderia. Semanas antes, meses antes, inclusive, olhava e falava, não vai ter condição de manter isso no plenário, mesmo com essa base aí turbinada que a gente construiu nos últimos meses. Vai cair, porque esse é um tema muito popular. Os senadores, os deputados olham e querem, né, dizer aos empresários que estamos aqui contribuindo para, inclusive, né, a retomada da economia. O governo já sabia, inclusive durante muito tempo ficou ali pedindo para Davi Alcolumbre não convocar ou não contribuir com o quórum para a sessão do Congresso Nacional. Davi Alcolumbre é quem convoca essa sessão, mas chegou essa semana, o governo achou melhor que, como vai perder mesmo, e estava uma pressão enorme para que essa sessão do Congresso Nacional ocorresse, resolveu então sentar, negociar para que, em troca, já que ia perder mesmo, tivesse outros vetos mantidos, e trabalhou para que tivesse quórum e essa votação ocorresse. Dito isto, aí vem o que a gente vai acompanhar nos próximos dias. O governo olhou e falou, não posso ver isso acontecer e nada fazer, porque eu corro o risco de ser questionado porque eu não estou cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. O ministro Bruno Dantas, do TCU, foi inclusive ao Twitter e fez esse alerta, foi um alerta, dizendo que ele considerava então essa lei inconstitucional porque ela feria justamente a lei de responsabilidade fiscal. Para usar uma expressão ali que um integrante do Palácio me disse logo naquele dia, não tem como não judicializar, não tem como não questionar, porque se a gente não fizer isso, o TCU vem pra cima. Pois é, então vai ter briga, governo tentando derrubar a decisão do Congresso Nacional, mexendo com o ânimo do empresariado, tudo em nome da manutenção em patamares mínimos do que ele projetava ter para gastar no ano que vem. A gente, claro, vai seguir no encalço dessa apuração, desse assunto, porque é importante, mexe muito com o já bagunçado, para dizer o mínimo, orçamento de 2021, que nem existe, amigos, nem existe ainda. Por quê? Porque o Congresso está parado, aquela coisa, a queda de braço, seguiu, enfim. Isso já não é nem mais notícia. Quando eles fizerem as pazes, a gente volta para contar. Agora a questão é a seguinte, você achou que ia ficar só nisso, horário de Brasília, e é isso? Claro que não. Of course que not. A gente vai fazer sim o horário de Washington, meu bem, porque a gente não tem limites. Não temos limites. Yeah, in English, okay? Yes, in English, honey. Wisconsin. Wyoming. Ah, moleque. Renata, seguinte, olha, a gente joga sempre muito limpo com vocês que nos acompanham aqui. Neste momento, a eleição segue indefinida, embora Joe Biden, o candidato democrata, que foi vice de Barack Obama, tenha mais chances de se eleger. Por que eu falo mais chances? Ele tem mais combinações possíveis, dado o quadro de agora, atenção, quinta-feira, 7h52, dado o quadro de agora, Joe Biden tem mais combinações possíveis para fazer. O que é que você precisa acompanhar com atenção se ainda não estiver definido? Ele precisa levar, pelo menos aqui, duas combinações. Nevada
onde lidera com uma margem confortável e os estados, as regiões mais populosas já foram contabilizadas, então a chance de virar é grande. E Arizona, se ele fizer Nevada e Arizona, onde a margem não é tão confortável, é de 70 votos, mas também já foi contabilizado ali um pedaço importante de onde ele tem votos, ele está eleito, Joe Biden. Ele também pode ser eleito se ele conseguir a maioria dos votos na Geórgia. E é para lá que a gente vai agora, Renata. Por quê? Porque enquanto a gente falava, a diferença de votos na Geórgia caiu para 9 mil votos. Meu Deus do céu. Você acredita? Você é louco! Você acredita? É o seguinte, gente, nós estamos monitorando desde cedo, a questão ali vinha diminuindo e agora, enquanto a gente gravava esse podcast, tá 49,5 para o Trump e 49,3 para o Biden. É 0,2 ponto percentual a diferença, o que equivale a 9 mil votos. É isso que está separando Donald Trump de Joe Biden na Geórgia. Se Biden vencer na Geórgia, tá bem para ele também. Carolina do Norte tá apurando também, mas os democratas acham que não vão ficar lá de jeito nenhum. Nesse caso, tem pouquíssimas esperanças. E tem a Pensilvânia, né? Nossa, gente, Daniela Rainha sabe tudo. Porque eu tinha uma hashtag que eu criei esses dias, uma hashtag pessoal, só eu uso, que é hashtag ajuda Lorival. Porque Lorival é aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê e aquele que tudo explica. Porque, francamente, cara, eu até sei, o colégio eleitoral, acho que vocês todos, nessa altura, depois dessa surra de informação sobre a eleição americana, que vocês estiveram acompanhando a CNN Brasil. Mesmo assim, o negócio é enrascado. Agora a Daniela tá aqui para nos ajudar. Isso, olha só, Renata, na Pensilvânia, que é esse outro que é um estado muito importante, tem um número de delegados legais. Resumindo muito rápido, é o seguinte, lá você disputa estado por estado, é como se o presidente disputasse a eleição em São Paulo, quem vencesse em São Paulo ganha, 70 delegados, que é o que vale o estado de São Paulo, de acordo com a população, tem um número de delegados. Peraí, só um parênteses aqui, porque me fizeram essa pergunta essa semana. Eles são delegados mesmo? Não, eles não são delegados. Seu jeito de dizer que a pessoa ganha, pontos. Como se ela ganhasse pontos. Sim, perfeito. Pensa que delegados são pontos e que no final o vencedor tem que ter pelo menos 270 pontos para se tornar o próximo presidente. Pois é. A Pensilvânia é um estado importante, tem um número de delegados bastante grandinho, que nesse momento faria muita diferença para qualquer um dos lados. E se Trump perde na Pensilvânia, a vida dele fica muito difícil. Ou seja, Renata... Nunca mais eu vou dormir. A coisa está em aberto, nunca mais a gente vai dormir. Porém, Renata, antes da gente encerrar, eu queria que você fizesse um arrazoado. Donald Trump é amigo do presidente Jair Bolsonaro, a gente sabe que o presidente está torcendo abertamente para ele e a gente conhece os efeitos práticos desse apoio de Bolsonaro a Trump. Mas se muda, Renata, o que é que muda se Joe Biden ganha? O que é que muda para o Brasil? Isso é um ponto importante porque a gente fala, estuda, e eu e Daniela e muitos outros, e quase todo mundo aqui na CNN, como a gente ama política, a gente fica muito animado. Agora, o que importa? E aí? E a depender do que acontecer lá, por que ver se Geórgia vai virar ou não pode ser relevante para nós aqui no Brasil? Alguns aspectos. Bem, o presidente Jair Bolsonaro e toda a sua equipe torcem, claro, para uma vitória de Trump. E aí não é apenas porque Bolsonaro diz que é amigo, né? Isso também. Mas porque eles entendem que há um alinhamento ideológico. Então, o Brasil passou a defender coisas muito próximas aos Estados Unidos na ONU, mudou, inclusive, posições históricas. O governo Jair Bolsonaro acredita a essa proximidade, esse alinhamento ao governo de Donald Trump. Algumas vantagens conquistadas do ano passado para cá, como, por exemplo, ter firmado 3 acordos para facilitar os negócios entre os dois países. Agora, isso significa que se Trump então ganhar, é muito melhor para o Brasil? Depende. Primeiro aspecto, apesar disso, de serem governos que se dizem amigos, e Bolsonaro falar inclusive que as famílias são amigas, o comércio, ou seja, o que a gente vende para os Estados Unidos, que é um dos nossos principais mercados, vem sofrendo. Tem uma queda aí de cerca de 30% se a gente considerar tudo que o Brasil vender para os Estados Unidos de janeiro até setembro, comparado com o mesmo período do ano passado. Isso é uma queda muito expressiva. Ainda mais considerando a cotação atual do dólar. Então, $1 está valendo
R$5,50 na cotação, então, de quinta-feira, que é quando a gente está gravando. O que isso significa? Que para os americanos está muito mais barato, então, comprar produtos brasileiros. Isso tornaria os nossos produtos mais competitivos. Bem, nem tudo são flores como a gente vê. Tem toda essa batalha que foi inaugurada por Donald Trump, colocando barreiras, colocando cotas, dificultando a entrada de produtos relevantes para o Brasil, como aço e alumínio. Então, é que o cenário serão só flores se for Donald Trump? Não. Mas o governo brasileiro gostaria muito que fosse assim, especialmente pela força que eles entendem que essa reeleição daria à agenda conservadora, que é a que eles batem burro. Ok, Biden, diante disso, claro, não queremos que seja Biden. Vamos lembrar, Biden recentemente, num ali dos debates com Donald Trump, falou diretamente sobre o Brasil, criticou o Bolsonaro e a gestão do governo na área ambiental, especialmente na Amazônia. Então, a gente não tem uma relação, podemos falar de amistosa nesse momento, entre Biden e Jair Bolsonaro. Então, agora, o que acontece se Biden é eleito? A gente vai ter problemas de imediato? Porque eles não são amigos como Donald Trump e Bolsonaro são? Também não é a aposta do empresariado. Olha, hoje eu passei uma parte do dia dedicada a entender isso. O setor privado brasileiro está sim preocupado, porque não sabe como vai ser a comunicação entre esses dois países. E há um temor de que o governo brasileiro conduza mal, e aí sim a gente tenha problemas. Mas não há uma aposta de que o governo Biden vai sair fazendo sanções de imediato ao Brasil por causa da Amazônia. Há uma leitura de que Biden é um político muito pragmático. Isso não quer dizer que não se espera uma cobrança. Sim, até porque Biden vai sofrer pressão do Partido Democrata para que ele se posicione. O que eles olham? Onde que isso pode acontecer? Por exemplo, entrar em negociações que envolvam o comércio. Por exemplo, Jair Bolsonaro, governo brasileiro, gostaria que tirássemos essa taxação e essa cota em produtos como aço e alumínio? Beleza. Você vai fazer um compromisso adicional e alguma medida no caso da Amazônia. Isso é um cenário que se coloca. Agora, Dani, muita gente que a gente conversou essa semana fez uma leitura de um reflexo político importante, né? Que seria ali uma pressão para uma mudança no Ministério de Bolsonaro. É isso, Renata. Pode abrir esse espaço sim, porque Biden tem uma agenda claramente focada aí, especialmente na questão do meio ambiente, e já mandou recados de que o Brasil para de parecer, ao menos, para não ferir nenhum lado nem de outro, porque lá tá polarizado, mas aqui a coisa não tá também tão calma assim, né? Tá muito insatisfeito com a política no que diz respeito à Amazônia e disse que pode, inclusive, impor sanções se nada for feito. Então tem gente que acha que essa mudança, a gente contou isso aqui na CNN no início da semana, acho que na terça-feira ou na segunda, né, Renata? Que, dando Biden, pode ser aí, tá aberto o caminho para uma mudança na pasta do meio ambiente, Ricardo Salles, e ele não é o único, Ernesto Araújo também teria de ou se moderar ou se mudar. É o que acha gente que é aliada importante, inclusive na área ideológica, né, Renata, que você ouviu, tem gente que pensa assim. Sim. Um importante integrante do que a gente chama da área ideológica, quando, né, a gente estava justamente tentando entender a dimensão dessa leitura, falou comigo que não tenho dúvida que essa pressão virá forte. Isso quer dizer que o presidente Jair Bolsonaro no final fará essas mudanças? Não quer dizer, mas tem muita gente no governo antevendo essa possibilidade e no mínimo uma disputa grande ali em torno desses nomes. Então é isso, my friends, my dearest, Renata, e see you later, see you next week? Of course, no, you'll see me tomorrow. Yeah, a gente tá aqui se despedindo em English só pra ficar na moda da semana, que é a modinha americana. Porém, enquanto a gente se despede, o presidente Donald Trump se prepara pra dar uma entrevista. Gente, Renata, já é difícil fazer o horário de Brasília, imagina fazer o horário de Brasília e o horário de Washington. Bate aqui, a gente tá o quê? De parabéns, aquela, né? Na humildade, eu tô nos dando parabéns. É isso, eu vou terminar como uma boa carioca. Estamos de parabéns. Até semana que vem, querida. Beijo, Dani. Beijo.